Olá pessoal, bem-vindos novamente ao nosso curso de desenvolvimento de um sistema de orçamentos e ordens de serviço. Hoje a gente vai dar início à tela de cadastro de produtos, tá? Na aula passada nós fizemos aqui a consulta, tá? Para quem não assistiu, eu vou deixar no card a playlist completa com todas as aulas para poder entender como é que a gente chegou até aqui, tá bom? Então a gente fez essa parte, essa tela de consulta aqui. Agora a gente precisa dar início à tela de cadastro, tá? A tela de consulta já está funcionando, já está consultando, e a tela de cadastro a gente precisa iniciar e fazê-la, tá? Aqui, pessoal, no nosso projeto, eu vou copiar a tela de cadastro de serviços, porque ela é muito parecida com o que a gente vai fazer aqui, tá? Então aqui nos nossos fontes, eu vou procurar pela unit de cadastro de serviços, vou dar um Ctrl C e um Ctrl V para poder duplicar ela. Só que aqui, ó, não está aparecendo o arquivo do formulário, tá? Eu estou aqui no fontes do nosso projeto, então eu vou colocar aqui N-File para poder pegar também aqui o DFM, o ponto DFM. Então eu vou copiar o DFM e o ponto passo, vou dar um Ctrl V e vou renomear eles para cadastro de produtos. Dessa forma é mais fácil do que se eu criar um novo formulário lá no projeto, enfim. Então aqui a gente já tem a nossa cópia, e aí eu preciso fazer as alterações necessárias para ela se adequar à necessidade dos produtos aqui, tá? Então, unit cadastro de produtos, deixa eu só colocar minúsculo para manter o nosso padrão. E aí eu vou fazer o seguinte, pessoal, vou renomear o formulário, vou tirar o caption aqui que não tem necessidade, vou renomear o nosso formulário para cadastro de produtos, e eu não vou adicionar ele no nosso projeto agora. Primeiro a gente vai fazer algumas verificações aqui, tá? Alguns campos vão manter, a gente vai manter aqui, e os campos que a gente tem que adicionar são esses que estão aqui na classe de produtos, que são os mesmos que está na nossa tabela de produtos ali no nosso banco de dados, tá? Então são esses produtos aqui, essas propriedades aqui que eu tenho que abastecer através desse cadastro. Então, para isso, eu vou fazer as alterações necessárias. Só que aqui nesse cadastro de produto, como serão muitos campos, o ideal é eu colocar um page control, igual a gente fez no cadastro de pessoas, tá? A gente fez um page control diferente aqui, ó. Colocou algumas páginas, e a gente vai fazer a mesma coisa para o cadastro de produtos. Quem quiser colocar numa tela só, fica à vontade. Isso daqui é só questão de layout, tá? Não tem interferência nenhuma no nosso projeto. Então, copiando aqui aquela barra de botões para servir de troca de página no nosso page control, dou um Ctrl V aqui no nosso cadastro de produtos, e aí eu vou renomear esse primeiro botão aqui para dados principais. Esse segundo aqui vai conter os valores referentes a esse produto e também a quantidade de estoque, tá? E o último, observação, a gente permanece da mesma forma. Eu vou precisar diminuir aqui, mas depois eu faço isso, tá? Vou verificar, vou apagar esses edits aqui, pessoal, depois eu copio eles novamente, porque eu vou adicionar aqui o page control, eu não vou adicionar um novo para ter que colocar as propriedades tudo novamente. Então eu já copio lá do cadastro de pessoas e apago aqui o painel que contém os edits, tá? Para eu ficar só com o page control. Então, dessa forma aqui, a observação a gente não precisa apagar. E aí eu pego e renomeio ele já aqui, ó. Essa primeira página vai ser dados principais, essa segunda vai ser os valores e a quantidade de estoque. É importante a gente renomear aqui, porque a gente vai chamar essas páginas ali no clique daqueles botões ali em cima, dos botões que vão servir de troca de página, tá? Dessa forma a gente modifica o layout do nosso page control. Então aqui eu vou até copiar o clique do botão dados pessoais do cadastro de pessoas e colocar no cadastro principal aqui. Só que aqui, ó, BTN dados principais, a gente precisa renomear os botões também, tá? Para ele ficar mais claro a ligação do botão com a página, tá?
Então, além de renomear as páginas, a gente precisa renomear os botões que chamam essas páginas, tá? Isso daqui é só uma sugestão de layout. Para quem gosta do layout do Page Control, pode manter ele aí, não tem problema, tá? Fica até mais simples o seu código utilizando o componente já nativo do Delphi ali, da forma como ele vem, tá? A gente aqui vai tentar fazer um Page Control um pouco diferente. Então, BTN dados principais, aqui vai manter a mesma lógica, tá? Vou copiar aqui para o valores, só vou trocar o BTN dados principais para BTN valores de estoque, e o observação continua o mesmo. Vou copiar ele aqui do nosso cadastro de pessoas, porque esse daí não mudou o nome, então a gente pode dar um Ctrl C, Ctrl V direto, tá? Deixa eu fechar aqui, cadastro de produtos, cadastro de pessoas. Então, voltando aqui ao nosso formulário, pessoal, eu vou diminuir um pouco, e só para a gente poder entender como é que vai ficar essa tela aqui. Esses botões eu vou redimensionar eles, tá? Deixar a tela um pouquinho maior para poder atender o espaçamento necessário dos campos que eu vou colocar aqui, tá? Então, só ajustando aqui a questão do layout e do tamanho dos botões. Passou um pouco aqui, ó. Deixa eu copiar, selecionar todos esses botões, pessoal, e colocar o mesmo tamanho para eles, para ficar correto, tá? Aqui é 200, deixa eu colocar 33, 35, tá bom. Voltando aqui, eu vou adicionar ao nosso projeto esse cadastro de produto, tá? E aí eu vou vir na Unity do projeto e retirar ele da criação automática, tá? A gente cria ele manualmente, então aqui a criação automática inicial do formulário a gente tem que remover, porque a gente cria ele em tempo de execução. No consulta produtos, o botão inserir vai chamar o cadastro de produtos. Então eu tenho um código aqui já, eu vou dar um Alt F11 e adicionar o cadastro de produtos na uses do implementation e colocar a chamada dele correta aqui no clique do botão inserir, tá? Basta trocar o nome, o código já veio lá copiado quando a gente copiou o formulário. Então, dessa forma, a gente faz a chamada desse formulário aqui, ele já está no projeto, já está sendo criado e chamado, tá? O código que veio do cadastro de serviços, por enquanto a gente vai só comentar, porque vou comentar aqui o consulta unidades também, por enquanto. Aqui não. Aqui o exit do custo a gente comenta também. A gente vai deixar comentado porque a gente vai usar muito desse código aqui, vai ser igual, tá? Então a gente vai deixar ele aí caso a gente precise futuramente. Esse último aqui, o form show, depois a gente vai utilizar ele também no form show do produtos, que é a referência a query consulta unidades, tá? Que está no nosso consulta produtos. Então a gente tem que tirar aqui na uses o consulta serviços, que veio lá da cópia do formulário, adicionar o consulta produtos, e aí sim a gente pode chamar a nossa classe aqui, ó, ds unidade.dataset vai receber form consulta produtos.consulta unidades, que é a função que a gente fez nas aulas anteriores, que faz a chamada do cadastro da consulta de unidades ali para jogar dentro do DB Lookup Combo Box, tá? A gente já fez isso lá no cadastro de serviços. Então, para quem está acompanhando aí já vai entender essa lógica aqui, tá? E aí, aqui no cadastro de pessoas, a gente tem no Form Create o ocultar tabs, a função ocultar tabs que a gente também já viu anteriormente. Ela é responsável por ocultar esses botões ali da troca de página, tá? Do Page Control. Então ela esconde ali o padrão do Page Control e dessa forma a gente
acessa essas páginas via botões ali naquela barra em cima. Então no onCreate aqui do nosso formulário eu vou copiar o ocultar tabs, tá? E fazer assim a ocultação dessas tabzinhas do nosso Page Control, tá? Renomeando aqui o nosso Page Control para chamar ele corretamente. Depois eu preciso trocar o código ali dos botões. Aqui é PGC Produtos. Aí, pessoal, eu vou abrir novamente o cadastro de serviços, copiar os edits que foram apagados e jogar eles aqui na nossa tela, tá? Eu vou dar uma pausa com o vídeo e vou posicionar todos os campos edits, porque isso daqui não tem segredo, tá? E eu volto assim que concluir para a gente não perder tempo com o vídeo. Eu vou adicionar todos esses campos aqui, ó, todos esses edits referentes a esses campos. Aí eu volto assim que terminar. Depois de acrescentados os campos, pessoal, então a gente tem aqui, ó, código interno, código do fornecedor, código de barras ou GTIN também, para quem está trabalhando a nota fiscal eletrônica, sabe que esse código de barra aqui também leva o nome de GTIN lá na hora da emissão da nota fiscal eletrônica, tá? Então no nosso curso eu falo sobre isso. Para quem tem interesse em estar conhecendo o curso de nota fiscal eletrônica, basta clicar no primeiro link da descrição, se tornar membro, e aí vai ter direito a assistir o curso, tá? Já estamos na geração do XML ali, criando os campos para gerar o XML da nota. E aqui na aba valores a gente colocou os campos de valores, tá? A sequência aqui é mais ou menos o custo, a margem de lucro, valor à vista e valor a prazo, as porcentagens de desconto máxima permitida, comissão, peso líquido e peso bruto, com 3 casas decimais cada um. E aqui vem a controlar a opção de controlar a quantidade. Então tem que colocar como valores sim ou não, tá? Então se tiver sim aqui, eu vou deixar o sim padrão já, e a quantidade mínima 1, que é para avisar o usuário que o estoque está na quantidade mínima. Então quem quiser controlar a quantidade de um produto, basta deixar assim. Se colocar não, quando você vender, ele não faz a baixa automática, tá? A gente vai trabalhar isso na hora da venda ali do orçamento, tá? Então não tem segredo aqui, pessoal. Eu preciso fazer alguns ajustes nesses campos ainda, tá? A primeira coisa é a aba aqui dos botões, o painel dos botões, tá? Nesse Ctrl C, Ctrl V, o painel dos botões ficou para trás. Então eu vou dar um Bring to Front aqui, para ele vir para frente do nosso Page Control, tá? Ele está posicionado ali junto ao painel de fundo, então eu coloco ele ao Page Control. Essa cor desse painel a gente não consegue acertar ela por causa do Page Control, tá? Então não consegue manter ela da mesma forma, por ele não estar dentro do Page Control. Então eu vou diminuir aqui para esconder, tá? Para ficar justo aqui o tamanho dos botões, justo com o tamanho do painel, para a gente não ter que ficar trabalhando essa cor aí desse painel de fundo, tá? Que abriga os botões de salvar e de cancelar, tá? E aí depois disso, eu compilando aqui, vamos ver se vai dar algum erro. Eu chamo produtos, inserir. Então tá aqui, ó. A unidade já puxou automaticamente, porque a gente já fez aqui o grupo de estoque. Como eu copiei da unidade, eu preciso trocar depois, tá? O botão valores não está funcionando. Ali eu preciso trocar a questão da página que é ativada através do clique dele. Aqui, ó. Aqui é a 1, tá? A página de índice 1. Então voltando lá ao nosso cadastro, eu tenho aqui o inserir. Então ele abre os nossos dados, tá? A aplicação é aonde esse produto pode ser aplicado. Local de armazenagem é a prateleira ali que ele está no estoque. E controlar quantidade sim e não. Depois a gente mexe nesse tamanho de combo box aí para não comer um pouco a fonte, tá, pessoal? Então dessa forma a gente cria o nosso cadastro de produtos.
Na aula que vem a gente continua com a validação de alguns campos. Eu espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar o like. Muito obrigado e até a próxima.